E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que você e sua família estejam bem. Esse vídeo é um vídeo rápido apenas para falar sobre um ponto específico, que é o juízo investigativo, mas falando sobre o fundamento dessa doutrina. E muitos pastores adventistas, muitos deles com a mente adubada, eles tentam vender alguma mentira para os próprios membros, coitados, membros sinceros, estão ali dando dízimos, ofertas, sustentando a igreja e acreditando em certas falácias, né? Basicamente, o que a Igreja Adventista prega é que nenhuma doutrina da Igreja Adventista é feita com base nas crenças ou nas visões ou na estrutura falsária de Ellen White. Muito bem, como é que você consegue provar isso? Como é que você consegue fundamentar que sim, a Igreja Adventista é 100% dependente de Ellen White na criação das suas doutrinas, tá? Muito bem, para isso nós precisamos começar de uma forma bem simples e bem prática. Eu estou aqui nas minhas mãos aqui segurando um livro, que é o livro das crenças da Igreja Adventista, tá? Esse livro aqui é no que a Igreja Adventista, né, acredita, ou as crenças da Igreja Adventista, e ele é um livro considerável, e aqui dentro você tem tudo que a Igreja Adventista acredita, inclusive suas doutrinas, juízo investigativo, sábado, toda essa bagunça que, se você acompanha esse canal, você já sabe que vem lá dos infernos. Mas tudo bem, vamos lá. Nós estamos aqui com o livro e eles falam, não, vamos para as fontes primárias, fontes primárias. Então, vamos mostrar as fontes primárias na sua tela. No entanto, eu quero te mostrar aqui, junto comigo, nessa mesma tela, algumas fotos, tá? E essas fotos, elas são pertinentes a uma ilustração, ou seja, um artista adventista foi lá e criou essas imagens, um artista contratado, talvez, ou adventista, para ilustrar o juízo investigativo. Então, olha aqui do lado para você ver, aqui do lado, para você ver as fotos, né, as ilustrações de como a Igreja Adventista deseja que você imagine como é o juízo investigativo. Então, você percebe aqui nas fotos que eu estou te mostrando que existe a pessoa de Cristo, existe o ser humano, no caso você ou eu, né? Mas existe algo muito particular nessas fotos, que são a presença de milhares e milhares, centenas de anjos. E você deve estar se perguntando, mas para pensar, poxa, se Deus está me julgando, por que ele precisa de tantos anjos e tantos anjos ao redor dessas ilustrações? E quando eu era adventista, eu olhava para essas fotos e achava super normal. Claro, está acontecendo algo no céu, tecnicamente tem que ter anjo. Mas, na prática, a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Você percebe que a Igreja Adventista, para ela ter uma base para a própria existência, ela é 100% dependente de Ellen White. Sem Ellen White, como nós já dissemos, não tem Igreja Adventista. E como nessas fotos você está vendo, o juízo investigativo está sendo ilustrado para o momento em que Deus está julgando um ser humano, mas existe uma audiência. Então, essas fotos são importantes para você entender o que vem por aí e o que está escrito aqui nesse livro, tá? Então, para começarmos, vamos começar mostrando primeiro as fotos, como a Igreja Adventista está vendendo na perspectiva do juízo, mas eu quero que você se lembre especificamente dessa galera toda que está assistindo, você e eu, sendo julgados, ok? Então, vamos para o primeiro ponto desse livro aqui. Nós estamos aqui no capítulo 24, tá? Então, eu vou abrir aqui na tela, do seu lado, para você ver aqui junto comigo, o capítulo 24. Nós estamos utilizando a versão em inglês, tá? E a tradução vem logo abaixo, para facilitar para você. Logo de cara, nós temos aqui Cristo, né, ou o ministério de Cristo no santuário celeste. Na primeira página, logo no capítulo 24, na abertura, nós temos o seguinte, uma grande verdade. Cristo, no caso ele, né, foi inaugurado como nosso grande sumo sacerdote, certo? E iniciou o seu ministério de intercessão no momento da sua ascensão. Olha só, Igreja Adventista, parabéns, acertou. Então quer dizer que Cristo, após a sua ascensão, ele foi inaugurado, tecnicamente ali, né, como grande sumo sacerdote e iniciou seu ministério de intercessão no momento da sua ascensão. Então aqui você tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no seu manual,
na sua estrutura, tá aqui, ó, nesse livro aqui, dizendo que a intercessão de Cristo, tá? E o seu ministério de intercessão como grande sumo sacerdote começou na ascensão dele, ok? Muito bem, excelente, parabéns. Mas agora a coisa começa a ficar estranha. Vamos para a próxima parte dessa mesma página. Na parte inferior, logo na sequência, diz o seguinte: em 1844, aí começa a bagunça, ao fim, né, no final do período profético de 2.300 dias, aí vem toda aquela falácia da interpretação de Daniel, ele entrou na segunda e última fase do seu ministério. Então, a partir desse momento, a Igreja Adventista cria agora a fábula, né, a lenda urbana da segunda fase, porque Cristo não terminou o seu ministério, não nada foi terminado na cruz, né? Na cruz não acabou nada. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz. Não é a cruz. Não é a cruz. Não é a cruz. Não é a criação. Não é o momento do dilúvio. Não é o nascimento de Jesus. Não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. A coisa continuou a partir de 1844. Então eles já fazem a primeira afirmação herética logo de cara. Mas vamos seguir em frente, né? Basicamente o que nós estamos vendo aqui é uma estrutura de como a Igreja Adventista conta a historinha deles. Então vamos lá. Na parte seguinte, logo na sua tela aqui, vocês veem um outro detalhe aqui em azul. Mas as coisas celestiais são purificadas. Ok, então ela afirma que no céu, a Igreja Adventista afirma que no céu existe a necessidade de haver uma purificação. Porque eles ficam conectando absolutamente tudo que aconteceu no santuário terrestre na terra, né? No céu, basicamente. Então, se tem coisas impuras na terra, vai ter coisas impuras no céu. Imagine isso, coisas impuras, pecados lá no céu. Mas vamos seguir em frente. Qual o próximo passo? Nesse texto em vermelho, você vai ver um destaque bem interessante. Diz o seguinte: o julgamento investigativo, juízo investigativo, etc., revela, olha para quem? As inteligências celestiais, ok? Quem entre os mortos dorme em Cristo e, portanto, nele é considerado digno de ter parte na primeira ressurreição, para tudo. Então quer dizer que o juízo investigativo vai revelar para as inteligências celestiais. Muito bem. Quem são essas inteligências celestiais? Você lembra da foto que eu mostrei para vocês agora há pouco, no começo desse vídeo? Vários anjos, várias entidades ali espirituais assistindo o tal do julgamento investigativo. Muito bem. Então aqui, logo na introdução do capítulo 24, está descrito de forma muito clara aqui que as entidades celestiais, elas estão ali participando porque para elas, é revelada então a questão do juízo investigativo. Vamos ler o próximo? Continuação agora, que é bem importante na sequência, tá? Logo na sequência, na continuação da parte vermelha, vem uma parte amarela destacada, que diz o seguinte: também manifesta quem dentre os vivos está em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ok? Então, nós estamos falando, no anterior, nós estávamos falando dos mortos, ok? O juízo investigativo revela para essas inteligências celestiais sobre os mortos que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles mortos que creram em Cristo Jesus, né, que enfim estão conectados com Ele. Muito bem. E também mostra para essas mesmas inteligências celestiais aqueles que estão vivos. Quem dentre os vivos está em Cristo Jesus, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí continua. E nele, ok? Que, no entanto, estão prontos para serem transladados para o seu reino eterno. E o texto continua. Este julgamento justifica, ou legitima, fundamenta, atesta, né, a justiça de Deus em salvar aqueles que creem em Jesus. Ele declara, o juízo no caso,
que aqueles que permaneceram leais a Deus receberão o reino. Então, nessa introdução, você vê algumas partes, tá? Vamos numerar as partes iniciais. Primeira coisa, existe uma segunda fase dentro do ministério de Cristo que não terminou na cruz. Então, a cruz não é o último capítulo de Cristo, na verdade. O ministério de Cristo continua depois da cruz. Quando Cristo falou está consumado, para o adventista do sétimo dia, ele não acredita que terminou ali. Ele acredita que em 1844, depois que teve aquela decepção da volta de Cristo, etc., William Miller, depois daquela situação toda, começa uma nova fase no ministério de Cristo Jesus, okay? Que é um tal de julgamento. Esse julgamento ele é feito para inteligências celestiais. Ele não é feito para Deus, para Cristo, para mim, para você, nada disso. Ele é feito, criado, desenhado, estruturado para inteligências celestiais. E essas inteligências celestiais estão assistindo o julgamento, tá? E elas estão olhando para os mortos, aqueles que mereceram, né, alcançar o reino, serem salvos, e os vivos, se eles estão em linha, permanecendo de acordo com a vontade de Deus e as leis, né, e as 10 leis mosaicas, enfim, e o sábado e assim por diante. Muito bem, vamos lá. Qual é a próxima parte? Agora vem a parte de uma explicação mais densa, mais profunda. Vamos para ela? Vamos lá. Primeira coisa. Olha só o que a Igreja Adventista no livro, tá? Esse livro aqui, livro de crenças, está falando. Vamos lá. Por que então um julgamento pré-advento? Essa é a pergunta que talvez você esteja fazendo. Para que raios a gente precisa de um julgamento pré-advento? Muito bem. Esse julgamento não é para o benefício de Deus o Pai. Pronto, a Igreja Adventista já tirou Deus da jogada. Esse julgamento não é para Deus. Segundo, é principalmente para o benefício do universo, respondendo às acusações de Satanás e dando garantia à criação não caída de que Deus permitirá entrar no seu reino apenas aqueles que verdadeiramente foram convertidos. Assim, Deus abre os livros de registro para uma inspeção imparcial. Agora preste atenção no que ele falou nesse parágrafo. A igreja diz o seguinte, a Igreja Adventista, que dando garantia à criação não caída. Peraí. Quem são essas criações, ou quem é essa criação não caída? E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. Volta naquele trecho das inteligências celestiais. Então, peraí. Ellen White disse que existem mundos não caídos. Ellen White disse que existe uma árvore da vida em cada planeta que foi criado por Deus e que não caiu no pecado. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Ellen White disse que visitou planetas que tem pessoas que não caíram em pecado. Aliás, Ellen White disse que num desses planetas ela viu o bom e velho Enoque. Ela, inicialmente, foi levada a alguns planetas. Deus revelou a ela, em uma outra visão, de que ela fora levada para um local e de que Deus proporcionou uma vista de outros mundos para ela. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse, não é. Minha morada é na cidade e eu vim visitar este lugar. Ela só menciona, na sua visão profética, que Enoque tinha acesso a outros mundos. Então, na cabeça de Ellen White, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Na mente perturbada de Ellen White, ela percebeu o seguinte, olha, existem mundos não caídos. E eu fui levada para esses planetas. Então, se existem mundos não caídos, se existem pessoas que não pecaram, se existem pessoas que Satanás foi lá provocar para atrapalhar ali, para fazer comer do fruto da árvore da vida, que existe supostamente em cada um desses planetas não caídos, o juízo investigativo é uma ferramenta para comprovar para esses mundos não caídos de que Jesus, na verdade, sempre foi, ou Deus, na verdade, sempre foi o bom e Satanás sempre foi o ruim.
é uma perspectiva de que, primeiro, esses mundos não caídos, ou esses seres, ou essas inteligências celestiais, eles ainda têm dúvida com relação à honra e o caráter de Deus. Segundo, Deus, que é Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus que pode tudo, Ele é o criador de tudo, Ele sabe todas as coisas, Deus é o máximo do máximo do máximo. Esse mesmo Deus, Ele se rejeita a si mesmo como Deus para justificar para esses seres, essas inteligências celestiais, para comprovar e justificar que Ele é o bom e que Satanás não é a parte, vamos dizer assim, vitimizada, que Satanás é o ruim e que Ele, Deus, é o bom. Então ele precisa ir perante essas inteligências celestiais e se justificar como Deus. E falar, olha aqui, tá vendo? Olha, Satanás realmente causou um dano muito sério no planeta Terra. Está aqui na vida da Joana, ou na vida do José, ou na vida do João, ou do Manuel. Olha aqui, olha. Tá vendo? Inteligências celestiais. Olha aqui, estou provando para você que Satanás é ruim. Então, na cabeça perturbada de Ellen White, esses planetas, essas árvores da vida nesses lugares, essas inteligências celestiais que eram apenas, que só existem na visão dela, na cabeça dela, que só existem no universo fictício de Ellen White, foram transportados como fundamento, como base para a existência de um juízo investigativo. Então, nesse parágrafo aqui do livro da Igreja Adventista, do livro de crenças da Igreja, diz que o juízo investigativo não é para benefício de Deus o Pai, é para o benefício do universo, respondendo às acusações de Satanás e dando garantia. Deus precisa dar uma garantia. Porque Deus não é Deus, Deus é menos que Deus, porque Ele precisa dar uma garantia para seres criados de que a criação não caída, no caso esses seres, de que Deus não permitirá, na verdade, que entrar no seu reino apenas aqueles que verdadeiramente foram convertidos. Vamos ver o próximo? Tem mais. Vamos lá. Olha só o que está escrito nesse parágrafo, no verde e no azul. Olha como a igreja divide as criações de Deus. Ok? Vamos lá. Os seres humanos pertencem a 3 classes. Os ímpios, que rejeitam a autoridade de Deus. Os crentes genuínos, que confiando nos méritos de Cristo através da fé, vivem em obediência à lei de Deus. E terceiro grupo, aqueles que parecem ser crentes genuínos, mas eles não são. Agora só, os seres não caídos, voltamos nos seres de Ellen White, tá? Os ETs de Ellen White, tá? Esses ETs da Ellen White podem sim discernir prontamente a primeira classe, que é a primeira classe dos ímpios, que rejeitaram a autoridade de Deus. Então esses seres inteligentes, ultra mega inteligentes, esses ETs, eles conseguem perceber quem são os ímpios. Mas olha só, mas quem é um crente genuíno e quem não é? Essa é a pergunta. Ambos os grupos estão escritos no livro da vida, tanto de crentes genuínos e crentes que não são. Olha só, que contém o nome de todos os que entraram nessa obra de Deus, ou seja, no juízo. A própria igreja contém crentes genuínos e falsos, como o trigo e o joio. Então os ETs da Ellen White, eles conseguem ver quem não é de Cristo, mas eles não conseguem identificar quem é aquele que é um crente ou um adventista, que é adventista fiel ali, e aquele adventista que é meio falso ali, está meio que andando ali de rabeira, né, no caso na igreja adventista. Então a igreja adventista já determinou, na verdade, o nível de inteligência dos ETs, porque a igreja adventista consegue entender, consegue ter plena capacidade de compreensão do nível de quão inteligente esses seres, né, esses seres de outros planetas, eles são com relação a nós, nos assistindo durante esse tal de juízo investigativo. Tem mais, Rodrigo? Tem mais. Vamos lá para a última parte. Olha que interessante, gente. As criaturas não caídas de Deus, eles não são oniscientes. Os ETs da Ellen White, eles não são oniscientes. Eles não podem ter, ou não podem ler o coração. Portanto, é necessário um julgamento antes da segunda vinda de Cristo, para separar o verdadeiro do falso e demonstrar para quem? Ao universo interessado a justiça de Deus em salvar o crente sincero. A questão é com Deus e o universo, não entre Deus e o verdadeiro Filho. A questão não é entre eu e você, ou entre eu e Deus, ou entre Deus e você. Nós não estamos nessa equação.
O juízo investigativo é exclusivamente para anunciar para os ETs de Ellen White, do mundo das árvores do conhecimento do bem e do mal, se quem é certo e quem é errado, quem é crente e quem não é crente aqui na Terra, no planeta Terra. Quem é adventista verdadeiro e quem não é adventista verdadeiro aqui no planeta Terra. Quem guarda o sábado e quem não guarda o sábado aqui no planeta Terra. Então, o juízo investigativo é um show para os ETs. Basicamente é para isso. Mas olha só, isso exige a abertura dos livros de registro, a revelação daqueles que professam a fé e cujos os nomes foram inscritos no livro da vida. Então, o juízo investigativo, deixa eu resumir isso para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, que leu aqui, de acordo com o livro oficial deles, aqui do que é o juízo investigativo. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte, de uma forma bem rápida. O juízo investigativo é o primeiro Big Brother que foi criado antes do Big Brother da Globo. É o primeiro Big Brother universal, celestial, do Santuário Celeste. Então, além do Santuário Celeste ter todas as equivalências, né, o véu, o incenso, os anjos, a arca, tem várias câmeras ligadas dentro do santuário, onde o universo inteiro pode ver literalmente o que está acontecendo para identificar quem é o crente legítimo e quem não é o crente legítimo. E para piorar a situação ainda, você leu no texto junto comigo que a Igreja Adventista afirma que as pessoas, esses seres, esses ETs de Ellen White, eles não têm uma condição de onisciência, eles não têm como saber o que está acontecendo. Por isso que é necessário que hajam livros com registros, porque os livros vão mostrar para as pessoas, para esses seres, o que o João e a Maria fizeram. Então, cada ato, cada pensamento, cada ação, cada item da sua vida, seja você com a sua família, seja você sozinho, seja você com dentro da sua empresa, os seres ultra celestiais, ultra inteligentes celestiais, incluindo os anjos, tá? Incluindo os anjos, terão acesso a essas informações para que Deus possa se justificar diante deles e falar o seguinte, gente, tá vendo? Satanás de fato era ruim. Satanás era muito ruim. Olha o que aconteceu ali na Terra. Olha aqui o João, aqui, ó, usando droga. Isso aqui é culpa do diabo. Isso aqui é influência do pecado. Posso provar para vocês? Viu como eu sou inocente? Viu como Deus estava certo desde o começo? Vocês conseguem agora confiar em mim? Vocês conseguem, através do juízo investigativo, perceber como Deus é justo? Como Deus é bom? Porque vocês não são oniscientes, então a gente precisa provar para vocês. Então, toda a estrutura do juízo investigativo não é feita para você, não é feita para mim, não é feita para ninguém, é feito para as entidades inteligentes, celestiais, não caídas do mundo fictício de Ellen White. Agora, muito bem, se Deus é Deus, se Deus é todo-poderoso, todo-consciente, se Deus pode todas as coisas, para que Deus precisa se justificar para a sua própria criação? Para que Deus precisa se justificar para inteligências de outros planetas não caídos? Para que Deus precisa se justificar, abaixar, se rebaixar um nível de falar assim, ó, agora você acredita em mim? Agora você acredita? Tá vendo com esse juízo investigativo aqui? Tá vendo como eu provei? Eu provei para você agora, olha, tá vendo? Que Satanás é uma pessoa, é um ser, né, muito ruim, que destruiu o planeta Terra. Vocês conseguem acreditar em mim agora? Você percebe o nível esdrúxulo que esses pastores adventistas submetem pessoas sinceras dentro do adventismo do sétimo dia? Agora, não, as doutrinas da igreja adventista não são baseadas em Ellen White. Meu amigo, presta atenção. Só existe juízo investigativo para seres de inteligência do universo. Isso não é nada para você, é para os anjos e para entidades ou inteligências celestiais que só viviam dentro da cabeça perturbada de Ellen White. Agora, está escrito aqui no livro da Igreja Adventista, nas páginas que você acabou de ler na sua frente, que o juízo investigativo não tem absolutamente a ver com a sua vida. Não é para você, é um Big Brother celestial, universal das galáxias.
Você entendeu agora, quando a gente fala para vocês aqui nos vídeos, que isso é um ensino das trevas para a sua vida e para a vida da sua família? Será que você acredita agora, lendo a própria literatura deles, que essa doutrina é uma doutrina dos quintos dos infernos? Quanto mais evidências você vai ter que olhar na frente, dizendo, olha aqui, eu vou precisar ler de novo essa última parte aqui. Deixa eu ler para você. As criaturas não caídas de Deus não são oniscientes. De onde a Igreja Adventista tirou isso na Bíblia, de que existem criaturas não caídas em planetas com árvores da vida que não são oniscientes? De onde saíram esses seres? E quando ele fez a Terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. E dessa árvore Satanás tem acesso. E dessa árvore Satanás tem acesso. E dessa árvore Satanás tem acesso. E outra, mesmo hoje, embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Jesus falou assim, veio até a porta, falou assim, você não está arrependido. Eu vou conversar com o Pai. Mas voltou dizendo que era tarde para ele. Ele desceu irado, e foi onde ele fez Adão e Eva caírem em pecado. Da mente perturbada de Ellen White. Agora não, as nossas doutrinas não são baseadas nisso. Olha para isso aqui, meu amigo. De onde saiu esse lixo de doutrina que você está vendo aqui na sua tela? E pessoas no Brasil são submetidas a esse tipo de falácia e financiam ainda o papel que imprime esse tipo de lixo doutrinário. Quando é que você vai cair na sua consciência e entender que isso aqui não faz parte da palavra de Deus, isso é um evangelho demoníaco, como Paulo falou, que isso seja anátema? Você reduz a cruz de Cristo para isso? Você reduz a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, que ele agora tem uma segunda fase, a partir de 1844, para esse lixo doutrinário que você está vendo na sua tela? É para isso mesmo? Como eu digo, para terminar esse vídeo, tem muito mais evidências. Muito mais. Mas não vou aqui ficar sujando o seu YouTube com esse tipo de falácia maligna das trevas, adventistas do sétimo dia, essa sujeira que você está vendo na sua tela, por muito mais tempo. Mas virão ainda muito mais evidências para que você desperte para o sincero que está dentro da igreja adventista, despertar com essa falácia desse absurdo, baseado na mente perturbada e no anjo, naquela entidade maligna do anjo acompanhante de Ellen White. Então eu oro para que você acorde de uma vez por todas e saia dessa falácia de juízo investigativo, onde os pastores adventistas, com a mente, com a boca adubada, tentam vender isso para você.